Matemática é difícil de definir, né? Então, vou dar exemplos. Contar. Contar tem a ver com matemática? Tem a ver com matemática. Medir tem a ver com matemática? Tem a ver com matemática. Nenhum dos dois é matemática. A matemática não tem uma definição canônica do que é matemática, mas a gente associa matemática com algumas coisas concretas que nós tivemos na nossa vida, né? Então, saber ler e escrever tem a ver, então, com o letramento. Saber contar tem a ver com matemática, mas matemática não se reduz. A contagem teria uma característica de como é que nós chegamos a construir a matemática. A matemática em si, vou definir ela aqui de maneira provisória, é abstrair, de maneira às vezes muito radical, alguns elementos essenciais de uma estrutura, né, e conseguir, com essa forma extremamente simplificada, pensar algo que sem essa simplificação fica muito difícil, muito complicado. Nesse sentido, matemática se confunde com argumentação, com teoria, com fazer um modelo das coisas que seja fácil de trabalhar. Então, a matemática, se eu pensar, como é que surgiu a matemática? Bom, tem aquela historinha, pegava um saco, né, aí pegava várias ovelhas e colocava uma pedrinha para cada ovelha. Se depois chegava num lugar e o número de pedrinhas não correspondia ao número de ovelhas, algum problema tinha acontecido. Ou eu peguei a ovelha de alguém, ou alguém pegou a minha ovelha, ou ela se perdeu, vou ter que procurar aquela ovelha que se perdeu. Mas o número, por si só, é uma coisa muito mais abstrata que uma pedrinha. Então, a relação entre um conjunto e outro é o que talvez modernamente se explicaria este fenômeno, sei lá, heurístico, de como que eu introduzo alguém na matemática, ou como a matemática foi introduzida na nossa vida prática humana, né? Como é que a matemática entra na vida humana? Muitos exemplos vão dizer, é como conhecer a palma da própria mão, mas tu olha para a tua mão e tu diz, não, isso aqui eu nunca tinha notado. A gente não tem, assim, tanta familiaridade com a própria mão, né? Por que a gente conta as horas em 12, 60 minutos? Dizem que é a origem assíria suméria, né, que eles contavam de uma maneira estranhíssima. Eles contavam assim, com as falangetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí contava com 5. Uma vez vai dar 12, duas vezes vai dar 24, 3 vezes vai dar... Quanto é que vai dar? Se você 5 vezes vai dar 60. Eu já me perdi aqui nas contas, né? Matemáticos são bons de fazer conta? Nem sempre. Tem um professor de matemática que eu vejo no YouTube que ele diz assim, eu não sou dono de mercearia, né? Botequim, acho que é a expressão que ele usa, ele é carioca, eu acho. Por quê? Dono de botequim não erra as contas, porque se ele errar as contas, ele perde dinheiro, né? O que ele, como matemático, como professor de matemático, ele gosta de fazer, ele é bom de fazer? Tomar decisões nessa história de como é que eu posso simplificar essa estrutura aqui para conseguir resolvê-la. Um matemático é uma pessoa que tem um matemático profissional, uma pessoa que é boa em matemática, não é uma pessoa que faz conta com facilidade, que faz contas numéricas com facilidade. É uma pessoa que pensa, para este problema, eu tenho uma estrutura, vamos ver como é que ela encaixa. Ficou complicado, vou simplificar. Mas agora ficou simples demais, ficou um fator aqui de fora, vou colocar. Ele conhece muitos modelos, ele fez muitos exercícios de abstrair, de tirar detalhes, de ver, mas ficou faltando uma parte aqui, então ele precisa dar conta daquele problema, faz aproximações, utiliza fórmulas já prontas, ele tem uma grande facilidade de trabalhar com isso, que é uma coisa, na verdade, muito pouco comum. E aí a gente teria um outro elemento. Por que as pessoas têm tanta dificuldade com matemática? Uma das razões na escola, na escolarização,
a gente é traumatizado por formuleiras gigantescas que a pessoa se perde em algum momento e não acompanha mais, né? E ela não sabe nem interpretar o que precisa. Então, se o professor fizer uma pergunta aberta, o bom aluno, aparentemente, de matemática pode ir muito mal, porque ele não vai saber o que vai utilizar. O que num curso superior de matemática vai ser avaliado, vai ser uma capacidade muito mais abstrata de identificar padrões, trabalhar com padrões, ver padrões abstratos em coisas concretas, né? Eu já vou concluir essa minha observação inicial com o seguinte exemplo. É o famoso paradoxo, não é um paradoxo, é o desafio, talvez, da melancia. O desafio da melancia é o seguinte: imagina que uma melancia, pela manhã, ela tem 99% de água, tem uma parte, então, que não é água, que a compõe, e ela pesa, nessa característica, 1 quilo. Aí já começamos com os exemplos da matemática. Geralmente, uma melancia pesa muito mais do que 1 quilo. Então, a melancia desse exemplo, ela não é uma melancia real. É como aqueles triângulos que, às vezes, aparecem num problema matemático, e se tu for tentar resolver aquele problema com régua, vai dar errado, porque aquele triângulo está torto, ele não tem as dimensões adequadas. Mas, então, imagina essa abstração que é uma melancia que pesa 1 quilo e que ela tem 99% de água pela manhã. Eu deixo ela solta no sol, na geladeira, em algum lugar onde ela vai perder parte de sua água, e aí quando eu meço de novo a composição da melancia, ela tem só 98% de água. Quanto ela pesa agora, né? Não vou dar resposta, só vou dizer qual é o caminho que... As pessoas geralmente dão hipóteses erradas. E aí eu não sou professor de matemática, mas eu gosto de apresentar isso para os meus alunos. Eu digo assim, vou dar um outro exemplo que talvez ajude vocês a entender o que está em jogo aqui. Não esquece a melancia, imagina que é uma sala onde tem 100 pessoas, né? Num primeiro momento, então, essa sala tem 100 pessoas e 99% dessas 100 pessoas são homens. Quantas pessoas de que sexo tem que sair, nenhuma pode entrar, tem que sair para que fique 98% de homens. Aí, geralmente, um número maior de pessoas consegue acertar. O número inicial geralmente é 0, ninguém acerta, o exemplo da melancia. Quando eu dou essa segunda formulação, com pessoas numa sala, aí mais pessoas, umas 10 de 30, conseguem acertar. O que tem aqui? É necessário entender o que está em jogo, utilizar um modelo, uma abstração, e com ele, então, até fazer uma conta numérica, que não é o único tipo de habilidade matemática. Não é o principal, muitas vezes, vai fazer uma conta de vestibular, na verdade, tu vai ter que, muitas vezes, só simplificar, ou o teu número vai ser um número abstrato, um número que não tem uma quantidade numérica diretamente relacionada, ou que tu consiga transformar em decimal, né, ou um número natural, vai ser, sei lá, raiz quadrada de 2, uma coisa louca desse gênero. Então, a matemática, o que ela é essa forma de pensar com base em abstração. E essa, de certa maneira, é quase que a definição geral de pensamento, de um pensamento sério, sistemático, rigoroso, que em algum momento vai ter que recorrer a essas simplificações, a essa forma de poder trabalhar com ela. Isso é a minha definição de matemática, que se eu der ela no início, ninguém vai entender. Talvez depois dessa historinha dê para entender um pouquinho melhor. Muito bem, eu gosto da matemática. A questão, no ponto de vista que ele determina hoje, até na questão do PISA, né, o desenvolvimento dos povos mais do que a linguagem e outros conhecimentos. A matemática tem esse poder. Então, nós deveríamos, por exemplo, nenhuma pessoa, seria admissível que nós permitíssemos que uma pessoa adulta não soubesse a tabuada de cor. Ela tem que saber a tabuada de cor. Eu não sei. E ela tem que saber uma coisa importante. Não, eu estou dizendo que deveria ser a meta do sistema de ensino.
A minha esposa chega comigo no mercado e eu notei logo no começo do nosso casamento que ela era muito inteligente porque ela fazia isso e é raro uma pessoa. Claro, eu fazia isso o tempo todo, sempre fiz a vida inteira isso. Bom, vem cá, tem este produto aqui, brócolis, uma embalagem de 700 gramas custa R$ 6,90 e uma embalagem de 1,1 quilos custa R$ 9,90. Qual está mais barato? É só você ter que fazer uma regra de 3, certo? Então você vai descobrir que a embalagem de 1,1 kg a R$ 9,90 está mais barato por unidade, por peso do brócolis, por quilo de brócolis, né? Hoje, inclusive, os supermercados, para facilitar a vida do, né, não deveria, mas para facilitar, coloca preço por quilo, tanto. Não deveria, eu acho que deveria manter a pessoa na sua feliz ignorância, caso queira realmente levar o gato por lebre, para errar na conta, mas estimular as pessoas a fazer essa conta. Porque essa conta te ajuda para tudo na vida. Ajuda a compreender diversos fenômenos, ajuda a compreender, por exemplo, o que é percentual, o que é juros, quanto é que você está pagando de juros, quanto é que você... Juros é a regra de 3. É a regra de 3 própria, apropriada para a matemática financeira. Mas na origem está a regra de 3, né? As proporções, tanto por cento. E como você deu o exemplo da sala de aula, evidentemente que para chegar para que os homens passem a ser 98%, teria que sair 50 homens e ficar 49, dá certinho, não tem problema nenhum. De fazer essa conta, é bem simples. Mas há contas bem mais complicadas. Bom, no Ocidente, nós tivemos o auxílio da introdução do zero, que nós não tínhamos na numeração romana, e tivemos aí sim, o inaugural, a questão das partidas dobradas. As partidas dobradas, a pessoa que não entende partidas dobradas, ou que não enxerga a sua própria vida, seu próprio orçamento, como partidas dobradas, ela perde muito da dimensão, ela perde muito da gestão do seu patrimônio, do seu trabalho, do seu ganho, das suas despesas. Partidas dobradas da baixa idade média, que significa a questão dos ativos e passivos, né? Você tem receitas e despesas e na contabilidade geral, isso as empresas SA no Brasil, se quiser olhar na B3 tem lá todos os balanços e tem lá, então, lá o sistema de partidas dobradas, qualquer relatório trimestral ou anual de empresa, o anual é melhorzinho para você compreender dentro do ano. Aí você tem lá as receitas, as despesas, os ativos e os passivos. O lucro não é a diferença entre as despesas e as receitas. O lucro é a diferença entre a variação do ativo e a variação do passivo. Se houve aumento de patrimônio líquido, houve lucro, ainda que o caixa da empresa não tenha aquele dinheiro. Por isso também os dividendos geralmente são pagos a valor menor do que o lucro, porque às vezes o aumento do ativo significa lucro, mas não significa que o dinheiro em caixa sobrante, até porque, por exemplo, se você pagar uma dívida, aquilo vai ser uma baixa no passivo, que vai melhorar o patrimônio líquido, então vai melhorar o lucro líquido. Lucro líquido é depois dos impostos, né? Bom, isso tá. Na vida prática também, eu lembro que uma vez um pedreiro muito inteligente que trabalhava comigo, numa construção, mais de 20 anos, ele disse, bom, eu disse, vamos fazer essa escada em concreto armado, não quero escada pré-moldado não, vamos fazer concreto armado. Aí ele disse, mas como que eu corto o ferro? Qual é a distância do ferro para fazer o vão da escada, né? O vão base da escada. Não, é muito simples, é só usar hipotenusa quadrada igual a soma dos catetos ao quadrado, trigonometria. Quanto é a altura? A altura tanto. Quanto é, né, de que ponto você começa? Aqui está. Daqui até o final tem tanto. A gente mediu, fica bem exato a medição. Aí nós calculamos, fizemos aquilo ao quadrado. E tiramos a raiz quadrada daquilo, do resultado, e pronto. E não deu outra, ele cortou o ferro assim e deu muito certo. Então essas coisas realmente funcionam e são muito boas. Então eu acho que essa matemática, principalmente essa matemática básica, claro, eu tenho dificuldade de entender para que servem aquelas equações. Dizem que aquilo faz a pessoa aperfeiçoar o pensamento, o raciocínio e tal, torna o raciocínio mais ágil. Eu tenho poucas dúvidas de que sim, realmente deve ter esse efeito, porque toda vez que eu penso em termos matemáticos, né, melhora meu raciocínio geral,
inclusive para as coisas não matemáticas. Né? E, além disso, já está provado que fazer contas, não usar calculadora, fazer contas de cabeça, praticar isso, principalmente com a tabuada de cor, né? Previne males ligados ao envelhecimento cerebral. Né? Como é que é? Alzheimer, né? Então, previne, age como um agente preventivo, além de deixar a pessoa realmente, o raciocínio dura mais tempo. Porque a gente tem na literatura, por exemplo, bem conhecida, a curva do raciocínio, que a partir dos 60 anos, por exemplo, já ele começa uma queda acentuada na curva do raciocínio. Dificilmente alguém vai escrever, algum autor prolífico que tenha escrito desde a juventude, dificilmente vai escrever sua melhor obra depois de 60. Também dificilmente fará uma obra-prima antes dos 20, mas isso é mais comum do que depois de 60. Né? Então, aquela idade de 30, 40 anos é geralmente quando o gênio se manifesta em melhor forma. Né? Machado de Assis foi em torno de 50 que ele fez as suas obras-primas. Né? Só como exemplo, cara, a gente pode pegar qualquer um. Mas o fato é que essa questão da matemática acaba ajudando todo o resto. Por isso é tão importante fazer exercícios matemáticos. A matemática é raciocínio por definições. O que é um número? É uma definição extremamente abstrata. O que é um número 5? É uma quantidade? Pode ser uma quantidade do quê? Né? De nada em particular. Ser bom em matemática vai ter esses vários sentidos. O que é? A própria matemática tem vários sentidos, tem várias ênfases. Quando alguém fala em matemática, ele pode pensar, aquela coisa que eu não entendo. Né? Ou pode pensar aquela coisa que o dono da mercearia é muito bom, que o trocador do ônibus, a gente não diz aqui trocador, a gente diz cobrador de ônibus, né? É muito bom, porque tem que dar o troco certinho. Né? Aí eu sempre brinco, como é que se tu acha que ele é bom, tu é bom bastante para avaliar se ele te deu o troco certo. Tem essas várias graus de proficiência matemática, digamos assim. Fazer conta de cabeça indica o quê? Indica uma boa memória de trabalho da mente, ou seja, quantas informações consegue guardar e trabalhar com elas. Isso pode ser treinado, mas é bastante também inato. Na verdade, o que tu aprende é saber usar aquilo que tu já tinha desde o início, né? Essa informação sobre prevenir a senescência ou a demência específica em função do Alzheimer, há controvérsias. Aí entramos em outros elementos matemáticos, por exemplo, estatística, né? Então, eu posso estar confundindo a causa com o efeito, fazendo uma correlação indevida, né? O que se diz? Não é que fazer exercício, fazer palavra cruzada vai prevenir. É que, bom, se tu tiver bons hábitos de usar a mente, né, tu vai ter talvez mais o que perder e vai falhar geral, tu não saber pegar a chave e não saber para que serve, isso vai demorar mais tempo. Ou ainda, tu vai conseguir ser diagnosticado, ver que alguma coisa... É a mesma coisa que óculos, né? Muita gente enxerga pior do que eu, mas não sabe, porque ela não se dá o trabalho de tentar enxergar. Se tu vai perdendo a visão aos poucos, tu nem sabe que não está enxergando. Né? Isso é dramático em alguns casos de aquele negocinho que fica branco, pode ser em qualquer idade, mas é mais comum na idade avançada. A catarata, né? Então, pessoas que tiveram catarata, no início notaram que a visão estava piorando, mas lá pelas tantas estão quase completamente cegas e não se deram conta que não estão mais enxergando. Em relação às habilidades matemáticas, eu vou distinguir dois extremos, né? Que são duas habilidades que precisam se combinar em alguma medida. Uma é essa questão específica de conseguir fazer contas de cabeça, ou se não der para fazer de cabeça, uma conta muito grande, vai lá e faz no papel, né, ou faz na calculadora. Não tem nenhum preconceito contra utilizar o celular, todo mundo tem um celular, então algumas contas que a gente utilizar, questões bancárias também, o Kepler lá com a astronomia, para que se utilizava uma tábua, uma tabela
de algoritmos para fazer contas mais rápido, né? Precisa disso hoje? Não, hoje em dia, de modo absoluto, não há mais nenhuma necessidade para logaritmos para fazer matemática financeira. O que tu vai utilizar para fazer matemática financeira com grandes números? Tu vai pegar uma calculadora especializada para isso. Não vai pegar uma tábua de logaritmos. Não precisa entender mais o que é um logaritmo. Talvez para entender uma escala logarítmica, precisa entender o que é um logaritmo. Mas, tirando isso, é um conhecimento que ele é propedêutico, ele servia para resolver outros problemas, ou servia para te introduzir numa certa questão. Então, para que servem aquelas equações complicadas? Na verdade, serve para te organizar o pensamento. Olha, o problema é complicado. Como é que a gente resolve? Tem uma fórmula geral que, para tu conseguir te entender com o outro, tu vai colocar desse jeito. O x ao quadrado aqui, o x não ao quadrado, multiplicado talvez por alguma coisa, tu coloca aqui, e o número que não tem o x, tu coloca aqui, e põe tudo isso igual a zero, né? Então, eu tenho um número lá, x igual a 23, mais não sei o que, tarará, organiza primeiro, para a gente conseguir visualizar de uma maneira que a gente está mais acostumado. Isso é matemática? Isso são truques, isso são ferramentas, isso são recursos que desenvolvemos historicamente na matemática para trabalhar problemas mais complicados. Eu vou dar o meu último exemplo aqui. O que é mais fácil de tocar? Piano ou violão? Ou flauta doce? E eu vou te dizer o que eu acho mais difícil de todos esses. O mais difícil de tocar é a flauta doce, que é aquilo que a gente, no entanto, leva para as crianças para serem introduzidas, às vezes, na escola, a uma primeira noção de melodia, talvez tocando junto, meio complicado, uma certa noção de harmonia. Mas, ao mesmo tempo, a coisa que é mais difícil de fazer um som bonito é uma flauta doce, né? O violão é mais fácil? É muito mais fácil. Consegue fazer muito mais coisas com muito menos dificuldade no violão. Mas o piano é mais fácil? Não, o piano é mais fácil ainda. Agora vamos de trás para diante. Mas o que as pessoas fizeram as coisas mais difíceis possíveis de se fazer? Para o piano. Por quê? Porque é mais fácil. Como o piano é mais fácil, tu vai fazer coisas mais difíceis com ele. Com o violão, tu pode fazer coisas bastante difíceis, mas as coisas mais difíceis que tu vai conseguir fazer no violão são relativamente mais simples do que fazê-las no piano. E na flauta doce, bom, a maior parte das coisas que tu consegue fazer no violão ou no piano, tu não vai conseguir fazer na flauta. Para começo de conversa, dificilmente tu vai conseguir fazer mais de um som, ou fazer um acorde. Acorde não é só 2 sons, são 3 sons e tem que ter uma certa lógica tonal, vamos dizer assim. O que é fácil, o que é difícil? A matemática parece difícil porque ela nos permite fazer coisas muito difíceis com ela, ou muito complicadas com ela. Então, como ela simplifica as estruturas dos problemas que a gente tem que resolver, nós podemos resolver problemas muito mais complexos. E é por isso que a matemática está relacionada com a ciência, com os grandes avanços tecnológicos, científicos, financeiros, matemática financeira, previdência social, todas essas noções extremamente complexas que a gente não consegue... Bom, as pessoas nem se dão conta que estão relacionadas, mas eu e tu não conseguimos imaginar a vida contemporânea sem um grau de recursos gigantescos. Vamos todos morrer de fome se o pessoal que diz, voltem a consumir só produtos orgânicos, vão morrer de fome, todos, né? Quase todos. Tudo isso envolve uma quantidade gigantesca de tecnologia que só funciona com cálculos relativamente precisos. Coisas muito bobas, como juntar todos os componentes. Não estou dizendo nem planejar o chip disso aqui. De como juntar os componentes de maneira que eles estejam no lugar certo para poderem ser montados no momento adequado. Isso exige uma capacidade de cálculo, de organização gigantesca. E é a essas maravilhas de realização que nós pensamos em matemática. Mas a matemática, por si, são essas ferramentas muito elementares, muito simples,
difíceis pelo grau de abstração que elas exigem. As próprias pessoas que parecem boas em matemática, muitas vezes elas sabem usar aquela ferramenta, aquela piada do para quem tem um martelo, tudo é prego. Então, o exemplo que tu dá da regra de 3, as pessoas tentam usar a regra de 3 para resolver todos os problemas, e aí elas não conseguem e desistem. Basicamente, o que acontece com a maioria das pessoas em relação à matemática é que elas aprendem algumas coisas muito desconectas na escola de matemática, que elas não sabem nem por que elas aprenderam, né? E aí, quando se apresenta um problema matemático para elas, elas não sabem nem o que é o problema ali, né? Então, matemática faz parte da vida de todo mundo, né? Mas a matemática avançada, né, nem eu sei bem o que é, porque eles dizem, não, são coisas muito abstratas, aí tu vai ver lá, sei lá, teoria das supercordas, que exige sei lá quantas dimensões. Eu não sei nada do que eles estão falando, e alguns físicos e alguns matemáticos dizem que eles também não sabem. Mas aí, claro, são aforismos. A matemática ajuda você a pensar melhor? Sem dúvida. É uma grande deficiência no brasileiro. O brasileiro toma decisões pessoais muito ruins em função da deficiência em matemática, que nós temos uma deficiência medida em exames internacionais muito séria, muito grave, a deficiência do Brasil em matemática. Então, ajuda a tomar decisões boas. Mas aí eu tiro por minha mãe. Minha mãe vai servir para os dois exemplos, né? Minha mãe tem 82 anos e, na maior parte do tempo da vida dela, ela foi professora de matemática. Tanto na escola pública, ela foi seu colega aí no magistério do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, quanto depois de aposentada, enquanto ela continuou dando aulas particulares de matemática até uma idade bastante avançada. E ela está com 82 anos, o raciocínio dela é extremamente lúcido. O raciocínio dela é muito rápido. Para 82 anos é um prodígio. Seria um... Claro, eu estou a estatística do exemplar. Mas enfim. Mas ela é de esquerda. Então você vê que não adianta, não necessariamente a matemática, ela é o antídoto, né, contra erros de interpretação. Eu vou te dar outro exemplo, que eu sou advogado, né, e eu advoguei para um amigo, nós dois conhecemos, não vou dizer o nome, cuja mãe era professora de matemática, mas começou a cometer, assim, erros de julgamento. Por exemplo, aquela história, liga o banco, que é um empréstimo, né, essa velha conversa. E, grosso modo, lá pelas tantas, ela dizia sim para todos, ou não aleatoriamente. Para se fazer a avaliação do que precisava fazer, em termos jurídicos, eu precisei de um laudo, foi levado, então, numa neuropsicóloga, que fez uma série de exames e disse o seguinte, olha, ela está com um QI preservado, o QI dela é de 140 e tantos, né? Ou seja, raciocínio lógico, ela conseguia fazer melhor, talvez, do que muitas pessoas, talvez melhor do que a avaliadora, vou dar um exemplo hipotético. Mas ela não conseguia tomar decisões. Então, as capacidades executivas, é o termo técnico, estavam perdidas, muito, muito prejudicadas, né? E, em função disso, foi feita uma redução do que ela poderia, digamos assim, decidir por conta própria, né? Não quer dizer que tudo ela não podia decidir, mas algumas coisas que exigiam essas tais de capacidades executivas, ela precisava de uma pessoa que tomasse as decisões por ela. Então, essa situação do raciocínio, ele é um componente. Como utilizar isso na vida prática é uma outra habilidade. Então, um físico não é a mesma coisa que um matemático. Um físico precisa de muita matemática? Precisa. Um físico moderno, com toda certeza. Mas a matemática é uma coisa mais abstrata. Existe uma necessidade de bom senso, de saber do que eu estou tratando. Estou juntando ovelhas, vacas, partículas elementares, ou ainda estou tomando decisões sobre a vida das pessoas, sobre a minha vida, o meu dinheiro, o dinheiro dos outros. Isso faz diferença.